convidar você nesta manhã para você orar junto comigo, para você ter um momento de oração, um momento de falar com Deus, né? Vamos orar, falar com o nosso Senhor, buscar a graça. Entenda que tudo é pela graça, tudo. A gente está respirando pela graça de Deus, né? Porque não somos merecedores, nem do ar que a gente respira. Deus, pela infinita bondade, permite que a gente respire, porque Ele é bom. Então tudo é pela graça. Que tal a gente agradecer a Deus por esse dia? Senhor, nós te agradecemos por este dia. E vamos te agradecer por algumas coisas, vamos esquecer de outras, porque somos assim mesmo, Senhor, esquecidos. Não somos perfeitos, mas servimos ao Senhor que perfeito é. Te agradecemos pela vida, pela família, pelas facilidades, pelas dificuldades. Te agradecemos pela graça, te agradecemos pelo perdão, te agradecemos porque podemos nos juntar aqui, não em torno de um homem, de uma pessoa, mas em torno do Senhor, que é Deus eterno, justo, fiel, santo, poderoso, magnífico, tremendo. Nos juntamos em torno do Senhor para prestar ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, colocar aos teus pés, dar ao Senhor honra, glória. E pedimos que o Senhor aceite, que o Senhor não leve em consideração as nossas falhas, os nossos erros. Nós somos pequenos, Senhor. Precisamos de Ti para tudo nas nossas vidas. Tudo nós precisamos do Senhor. Não nos deixe, Senhor, ficarmos acomodados. Não nos permita, Senhor, fraqueza. Fala conosco nesta manhã. Ajuda-nos a entendermos um pouco mais as grandezas, as belezas da Tua santa palavra. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor em espírito e em verdade. Esta é a oração que a gente faz nesta manhã, honrando e glorificando o Senhor, no nome poderosíssimo e sagrado do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Irmãos amados e irmãs queridas, amanhã, sexta-feira, é dia da programação de perguntas e respostas. Tem alguma dúvida da Bíblia? Está lendo a Bíblia? Surgiu uma dúvida. Se você quiser perguntar, eu estou aqui para responder, né? Amanhã, especificamente para responder. Então, se você quiser perguntar, vai ser uma alegria muito grande receber a sua pergunta e responder para você.
Tem alguma dúvida sobre a vida cristã? Estou aqui para te ajudar a entender, a compreender a vida cristã, né? Amanhã a programação é especificamente para isso. A gente não identifica ninguém, tá? O objetivo não é identificar, o objetivo é ajudar, né? Você a entender as coisas da Bíblia e a gente a entender também. E quando a gente busca, às vezes, algumas respostas, e a gente cresce também na graça, no entendimento, né? Então amanhã, sexta-feira, nesse mesmo horário, a gente está aqui para programação especial de perguntas e respostas, e amanhã também eu vou agendar a ceia. Amanhã eu vou agendar a ceia, que vai ser na semana que vem, tá? Amanhã então eu vou marcar a ceia. Vai ser uma alegria tão grande saber que você vai cear conosco, tá bom? Amanhã. Vamos abrir a Bíblia, meus queridíssimos irmãos e irmãs. Pastor, você melhorou? Irmã, eu estou bem, graças a Deus, viu? Eu passei, olha, irmã, passei um final de semana que eu vou contar para você, viu? Eu sabia que não era a Covid, porque eu não tinha febre, né? Foi uma rinite daquelas mesmo, né? Eu, assim, de vez por outra eu tenho, quando eu pego muito pó, alguma coisa, né? Mas eu passei um final de semana, meu Jesus, olha, eu vou contar. Mas eu não tinha febre, então eu estava tranquilo. Mas garganta ruim, o nariz, né? Bom, quem tem rinite sabe como é que é, né? Mas eu estou bem, irmã, obrigado pela lembrança, viu, irmã Denise? Obrigado. Às vezes uma tossezinha, mas sabe, estou bem, estou bem. Estou bem. Também eu sou difícil de me abater, viu? Quando eu me abato é porque o negócio é pesado. Mas eu sou difícil de me abater, eu continuo na luta. Mas obrigado pela lembrança. Vamos abrir a Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo 1. Vou ler versículos 7 e 8. Convido você a ler também. Ah, não posso. Tudo bem. Se você puder ler, é ótimo. Se você não puder, você ouve. Eu vou ler. A própria Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Então, né? Você vai ouvir. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Olha só o que está escrito. Quer ver? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Existem algumas afirmações a respeito de Jesus, né, que é importantíssimo a gente saber. Dentre elas, esta afirmação que o próprio Jesus fez, de que ele é o Alfa e o Ômega.
E curiosamente, eu recebi, não sei se foi ontem ou foi hoje, eu não lembro. Eu sei que eu já respondi. O irmão perguntando assim: ora, se Deus criou todo mundo, né? Quem criou Deus? O irmão dizendo: eu entendo que ninguém criou Deus, né? Estou certo? Claro que o irmão está certo, né? Deus é o único ser eterno. Ninguém criou Deus. Ele sempre existiu. A eternidade existe em Deus. Por causa disso que Jesus diz: eu sou o Alfa e sou o Ômega. O que ele está dizendo com isso? Usando a primeira e a última letra do alfabeto grego, ele está dizendo que ele é o princípio e o fim. Alfa, a primeira letra, e o ômega, a última letra. Jesus está dizendo que ele é quem falou a primeira história, falou a primeira palavra da história mundial. E ele também vai falar a última palavra da história mundial. Ninguém criou Jesus. Jesus não foi criado. Ele é Deus, né? O homem Jesus é Deus encarnado, homem, foi criado pelo próprio Deus, né? A gente falou alguma coisa ontem aqui da gravidez de Maria, né? Falamos alguma coisinha ontem, que Deus não veio aqui na terra, copulou com Maria e Maria engravidou. Não, isso é obra da vontade de Deus. Só para você... Deus faz as coisas pela vontade dele. O que quer dizer isso? Deus faz pela vontade. Ele não precisa tocar, ele não precisa olhar, nada disso é necessário. Deus simplesmente tem vontade, Sueli, e as coisas acontecem, a Deilma. É assim que funciona. Então Maria engravidou de Jesus pela vontade de Deus. Quando a gente diz obra do Espírito Santo de Deus, é ação simplesmente. Não que o Espírito Santo entrou lá dentro de Maria, o Espírito Santo colocou um espermatozoide lá, que fecundou um óvulo, nada disso. A vontade de Deus, Deus é como se, imagina você, se você tivesse o poder de Deus. Só para você entender isso. Porque para uns pode ser muito fácil, para outros pode ser meio complicado de entender. Porque é complicado. Então, só imagine você com o poder de Deus e está aquela chuva torrencial alagando tudo, e você tem o poder de Deus, você simplesmente pensa: parou de chover. E para de chover. Você não precisa estender as mãos. Entende? A vontade, o desejo do Todo-Poderoso, que tudo criou, porque tudo que existe na Terra, tudo na Terra, não, na Terra é limitado a Deus, tudo que existe no universo foi criado por Deus e existe pela vontade de Deus.
Então tudo isso segue a vontade de Deus. Por causa disso que Jesus pode falar que Ele é que falou a primeira palavra da história humana. Qual é a primeira palavra da história humana? Sei lá. Não sei qual é a primeira palavra. E Ele falará a última palavra da história humana. Qual será a última? Quando eu digo história humana, estou dizendo história mundial. Qual será? Não sei qual será. Mas é Deus que determina isso. A gente abre a Bíblia e é tão poderoso quando a gente sabe isso. E não é só saber isso. É colocar isso em prática no momento necessário. Né? Imagina Deus criando um universo. Que coisa fantástica que deve ter sido. Às vezes me vem isso à mente. Imagina Deus dizendo: haja luz, lugar completamente com ausência de luz, nem se sabia o que era luz, e a luz aparece. O que nós precisamos entender é que quando a gente diz Deus, a gente está falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Então foi Cristo Jesus que fez tudo isso. Porque Cristo Jesus é a segunda pessoa da Trindade não criada. Toda a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nada disso foi criado. Ninguém criou Deus Pai, ninguém criou Deus Filho e ninguém criou Deus Espírito Santo. Eles sempre existiram. Tanto é que a definição da Bíblia, abre aí se você puder, João, capítulo 1, versículos do 1 até o 4. É assim que a Bíblia vai mostrar quem é Jesus. Olha só como é que a Bíblia mostra. Isso não é tão simples de entender, Nelson. Tanto é que tem muita gente que quando a gente fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, então são 3 deuses. Como vocês acreditam? Mas não é um Deus só. Não é fácil entender que um Deus só, né, age de 3 maneiras diferentes. Ele poderia agir de 1000 maneiras diferentes e age, né? Mas olha como é que a Bíblia descreve Jesus. Fala, né, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. No princípio era aquele que é a palavra. João 1, de 1 a 4. Eu estou lendo, falando de maneira a você entender melhor. Não tão castiço como aquilo que está escrito na Bíblia, mas mais coloquial. Não estou mudando nada. Estou só facilitando o seu entendimento. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Está falando de Jesus. Não é que, às vezes a gente fala assim, Deus, né? A Bíblia diz, né? Jesus está à direita do Pai. As pessoas acham que Jesus está lá à direita, né? Deus Pai aqui, Jesus aqui,
do lado. Não é isso. Isso é, lembra ontem que a gente falou licença poética da literatura, figuras de linguagem. Tudo isso são maneiras para a gente entender essa coisa tremenda e poderosa que é Deus. É o homem buscando entender a Deus melhor, para melhor servi-lo. Ele estava com Deus no princípio. Ele era o próprio Deus, ele tinha que estar com Deus no princípio. Na criação de tudo, Jesus, que é o próprio Deus, estava lá com Deus, ele era Deus. Ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Claro, foi ele que criou, foi ele que fez, foi ele que determinou pela sua vontade. Nele estava a vida. Foi ele que criou a vida. Por causa disso que diz, nele estava a vida. Não é que não está mais, mas diz que estava para dizer a vida foi dada por ele. E aí João fecha dizendo, e esta era a luz dos homens. Os homens precisam entender isso. Como se fosse, no meio de uma tremenda e poderosíssima escuridão, esta verdade lá na frente, uma luzinha. Conforme você vai andando, ela vai ficando maior, porque você vai se aproximando dela. Só que tudo isso aqui que eu acabei de falar, todos os cristãos sabem, todos os crentes sabem. Mas na hora que a porca torce o rabo, todo mundo esquece disso. Entendeu o que quer dizer porca torcer o rabo? Na hora que a coisa fica difícil, Águida, as pessoas esquecem. Esquecem que Deus é poderoso, que Deus é tremendo. Esquecem que coisas vão acontecer, terão que acontecer. Ai, Senhor, que isso não aconteça. E se tiver que acontecer, vai acontecer. Nós precisamos entender isso. Ai, Senhor, eu fiz um exame lá, eu estou pedindo a Deus para que não dê nada. Vai dar o que tem que dar. Está vendo? Por que Jesus diz, vocês não recebem porque vocês pedem errado? Jesus não falou isso. Vai dar o que tem que dar. Deus não vai lá. As pessoas querem umas coisas que são absurdas, são coisas de mágica. Benedito Antônio. As pessoas querem que Deus vá lá, mude o resultado do exame. Não vai fazer isso. Deus é honesto. Dê o que tiver que dar. E agradeça. Olha a diferença. Agradeça a Deus por você descobrir e poder tratar, para você sofrer menos. Ninguém quer isso. Não, isso ninguém quer. As pessoas querem milagre. Hoje me mandaram um vídeo, e eu agradeço as pessoas que mandam esses vídeos, né? Porque eu observo essas coisas, eu estudo essas coisas, eu normalmente olho para essas coisas, as pessoas não, né? Eu olho com outros olhos. Mandaram um vídeo de um senhor aí, sei lá quem é, não conheço, né? Não sei, não lembro nem o que a mulher tinha, sei que ele põe a mão e diz que a mulher ia ser levada para o hospital espiritual e que os anjos iam fazer a cirurgia espiritual nela.
Mas peraí, se a cirurgia espiritual é espiritismo. Não, quando eu vejo essas coisas, eu busco isso. Peraí, isso aqui é cristianismo? Então pera um pouco. Primeiro, Jesus curou alguém dessa forma? Não, Jesus nunca curou ninguém dessa forma. Pedro, João, Paulo, e vai por aí afora. Algum apóstolo fez isso? Não, nenhum apóstolo fez isso. Por mais impactante que seja, eu não posso entrar nessa. Onde está escrito que os anjos pegam e levam uma pessoa para fazer cirurgia espiritual? Ora, Deus realiza as coisas pelo poder da vontade. Deus não faz cirurgia em ninguém, gente. Cirurgia é coisa da medicina. Não é Deus que faz. São os homens que se instruíram para fazer. E aqueles que são verdadeiramente instruídos sabem que estão ali para ajudar o próximo pela graça de Deus. Deus não vai fazer cirurgia em ninguém. Deus faz as coisas pelo poder da sua vontade. Acabamos de ler isso aqui agora, ó. Acabamos de ler. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que as pessoas precisam entender para não serem enganadas, porque a Bíblia diz que Satanás vai enganar, se possível, até os eleitos. Tem gente que não concorda com isso, quer acreditar que aquela pessoa, que os anjos vieram levar a pessoa para o hospital. Isso é puro espiritismo. Vocês podem assistir filme espírita aí. Estou falando porque eu conheço o assunto. Isso é espiritismo, isso não é cristianismo. Jesus nunca fez isso. Agora os anjos do Senhor... Mas espera um pouquinho. Agora abaixa o pé, levanta o pé. Mas peraí, desde quando um homem ordena qualquer coisa para anjo? Desde quando? Aonde tem isso na Bíblia? Tem coisas que eu procuro, mas eu não acho na Bíblia. E aí o anjo vai fazendo aquilo que o homem está mandando, né? Quer dizer, colocando o homem num pedestal. E cadê Jesus aí? Cadê a vontade de Jesus? Que é o alfa e o ômega. Mas não pode esquecer isso, meus irmãos. Minhas irmãs. Por mais verdadeiro que possa parecer, a gente não pode se esquecer, né? Dos mágicos de Faraó. A gente na hora tem que ter isso. Espera um pouco. Eu tenho que estar firme com a palavra. Eu não posso, quando a coisa pende de um lado, eu mudo a palavra. Quando pende do outro, eu acrescento. Eu não posso. Porque acabamos de ler que aquele que é a palavra era Deus. E é isso que está escrito também no Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 13, porque a Bíblia não muda, não tem mudança. Aqui está dizendo, né? Aquele que é a palavra era Deus. E lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos do 11 ao 13, está escrito: vi os céus abertos, e o seu nome é palavra de Deus. Ora, ou eu vou seguir a palavra, ou eu vou seguir aquilo que eu vejo e acho que é verdade.
Jesus é Deus, encarnado homem. Jesus estava presente na criação não como assistente, mas como agente ativo, Vera. Jesus não estava lá observando Deus criar as coisas. Era Jesus que estava criando. Ah, pastor, mas eu não entendo quando diz... Então, mas se Jesus é Deus, por que diz assim? Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Ora, porque Jesus não se encarnou homem? Nossa, já? Não se encarnou homem. E não foi essa encarnação que levou o homem Jesus a morrer, porque não foi Jesus Deus que morreu. E não foi através desta morte, do sangue e morte, que o salário do pecado. Se a pessoa não tiver este entendimento da morte de Jesus, ela não chega até o próprio Jesus, que é Deus. Por que Jesus morreu? Porque o salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer. Mas não podia ser Deus morrer, porque Deus não morre. Então teve que morrer um homem. Um homem santo. Um homem que cumpriu todos os 613 mandamentos. O único. Um homem que nunca pecou. O Cordeiro Imaculado. Por causa disso que diz que sem o Filho ninguém chega ao Pai. Não há distinção entre pai e filho. Mas aqui Jesus é a figura humana que se entrega por toda a humanidade. Nenhum outro homem perdoa os pecados a não ser Jesus. Porque ele, além de homem, era divino. Padre nenhum perdoa pecado. A própria Bíblia diz isso. Como é que um padre vai perdoar pecado? Padre não morreu na cruz. Isso é coisa lá. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Por intermédio de Jesus, o que quer dizer por intermédio? Através de foram feitas todas as coisas. Jesus foi que falou a primeira palavra para a fundação do mundo. E é ele que vai falar a última também. Eu vejo, às vezes, uma discussão. Eu vejo, gente, tem coisas que eu deixo até de acompanhar, nem respondo mais, né? Aquela discussão sobre esse presidente, aquele outro presidente, a gente acompanha isso, mas a gente vê pessoas assim, quase que se agredindo por causa disso. Não, irmã, Jesus não reencarnou, Jesus encarnou. Irmã Marta, né? Jesus encarnou, não reencarnou. Você escreve muito bem aqui, né? Não existe reencarnação. Jesus encarnou, é Deus encarnando num homem. Este é Jesus, né? Você está correta, não existe reencarnação, tá? Claro que não, viu? Mas eu estava dizendo, se passar 2 minutinhos, tenham paciência, que eu creio que vale a pena para a gente resolver esse assunto. A palavra final deste mundo aqui não está aqui em político nenhum. Não está com nenhum desses políticos, como não esteve com nenhum daqueles que já deixaram o poder, como não estarão com nenhum desses que podem assumir o poder, por mais poderosos
que possam soar as suas palavras, né? Por mais poderosa, porque a gente ouviu tanta promessa já, e alguém fez alguma coisa? Vamos e venhamos, alguém fez alguma coisa? Ninguém fez nada. Está tudo do jeito que estava. Não serão os grandes pensadores, os grandes teóricos, os grandes físicos, os grandes matemáticos, os grandes políticos que terão razão, os grandes sábios. No fim de tudo, meu irmão, minha irmã, a razão vai estar com Jesus, porque é Ele que vai dizer a última palavra. Tanto com respeito ao mundo, como com respeito às nações. E quando diz nação, tribo, está dizendo assim, sobre a vida de cada pessoa. Quando diz nação, está dizendo pessoas individualmente. As palavras de Jesus, que é Deus, continuará ressoando na eternidade. E nunca, 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 nunca vai perder o seu significado. Por isso que eu estou trazendo hoje esta palavra. Eu estou tentando, de alguma forma, dizer para você que é conveniente obedecer a Jesus. Por causa disso que a Bíblia diz muito claramente, né? Vale mais a pena obedecer a Deus do que a homens. Acabou. Isso é claríssimo na Bíblia. Então, eu estou tentando aqui, de alguma forma, na minha insignificância, na minha, ignorância, na minha forma, às vezes, rude de falar, de me expressar, eu estou tentando levar para você que é conveniente obedecer a Jesus. Porque as grandes coisas deste mundo se vão. Olha, todas as coisas deste mundo se vão. E Jesus? Jesus voltará, indiscutivelmente. Deus, Pai Todo-Poderoso, sou grato, Senhor, por tudo isso que o Senhor mais uma vez falou conosco. Muito grato, muito agradecido por tudo isso que o Senhor tem revivido em nossa memória, tem nos lembrado, porque os dias são difíceis e às vezes a gente esquece que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Aquilo que tiver que ser, será. E nós temos que buscar, não que as coisas sejam mudadas, porque não vão mudar. As coisas serão como estão escritas que serão. Acabou. Nós temos que buscar graça, coragem, força, para passar por isso. Graças eu te dou, Senhor, por este entendimento que o Senhor traz para cada um de nós. Continua, Senhor, falando conosco, abrindo a nossa mente e nos dando graça e sabedoria. Esta é minha oração, no nome sagrado, poderoso e santo, daquele que é o Alfa e o Ômega, o Deus
único e verdadeiro, Jesus, o Cristo. Amém.